Boa noite, nós vamos continuar no nosso estudo, né? Que é sobre a gente se avaliar. Só para a gente lembrar, essa questão da gente se avaliar, ela é muito importante porque a gente está acostumado a ser avaliado pelos padrões que a gente enxerga e a se avaliar por esses padrões. Mas a gente tem que entender que Deus, ele não avalia as coisas que as pessoas estão vendo ou aquilo que pode ser visto, mas Deus avalia o nosso caráter e a forma como a gente anda com Ele. E o tópico de hoje talvez seja o mais importante de todos, não sei, né? Porque todos são importantes. Mas ele fala para você avaliar a sua vida pela sua obediência. Então, é, tente levar esse tópico, principalmente anotar e pensar aí na sua vida como anda a sua obediência, né? Se você for perceber, quando você lê a Bíblia, a gente pode perceber que as palavras de Jesus foram mais duras, assim, não foi quando Jesus encontrou pessoas que eram consideradas pecadores, né, pessoas terríveis, mas as palavras mais duras de Jesus foi quando Jesus encontrou os religiosos, os falsos religiosos. Por isso essa avaliação é tão importante, porque às vezes a gente julga muito pelo nosso padrão. Então a gente fala assim, aquele fulano é um assassino, nossa, que pessoa, ele matou não sei quantas pessoas. É uma prostituta, sei lá o que, um traficante. A gente olha e julga essas pessoas de uma determinada maneira. Mas Jesus, as palavras mais duras dele não foi com essas pessoas, com as prostitutas, não foi com aqueles que eram assassinos, com os ladrões, mas foi com as pessoas religiosas, que são aqueles que tinham acesso ao conhecimento do que era correto e não obedeciam. E também eram as pessoas que falavam algo e elas não cumpriam nem a própria palavra, elas pregavam algo e muitas vezes exigiam alguma coisa. Se você ler Mateus 23, o capítulo inteiro, a gente até há pouco tempo estudou Mateus, né? E passou por essa parte, e você vê que a parte mais dura é quando fala com os religiosos. E tem até uma hora que Jesus fala assim nesse capítulo 23, se você puder ler depois, que ele fala assim: vocês tentam ganhar pessoas para o reino, vocês tentam ganhar discípulos, mas discípulos que vocês estão levando para o inferno. Porque eles tentavam ganhar pessoas, né, para a religião, mas uma religião falsa. Então, por isso que a gente tem que se avaliar e pensar em que lugar que a gente está, né? Vai cair aqui. Bom, por que a obediência, esse tópico, ele é tão importante? Porque a obediência ela é a chave para muitas coisas na vida do cristão, né? Então, a gente tem a obediência, ela é extremamente importante. Às vezes você tem várias coisas na sua vida paradas ou que não estão acontecendo porque falta obediência. Então, a obediência ela é uma chave para muitas coisas. Por exemplo, a obediência ela é uma chave para você ter a santidade na sua vida, a pureza. Porque às vezes você fala assim, eu preciso ser santo, mas você vai conseguir isso através da obediência. Porque o santo ele é aquele que anda na luz, que conhece a vontade de Deus. Isso é andar na luz. Porque quando você está em trevas, é quando você não conhece a palavra de Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, não é só a Bíblia, mas é a vontade de Deus, porque a Bíblia é a vontade de Deus, né? Então, você está em trevas. Então, não tem como você ser santo ou se purificar sem conhecer a palavra, porque a gente é lavado pela palavra de Deus, né? Essa verdade da palavra de Deus é aquilo que nos liberta, que nos limpa. Então, não tem como a gente andar em trevas ou a gente não conhecer a verdade, né? E não obedecer essa verdade para nos santificar, porque a obediência vai nos santificando, aquilo que nos santifica. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de se santificar porque a gente é desobediente. A obediência também ela é uma chave para que a gente tenha comunhão com Deus, né? A gente não tem como eu disse, a gente não tem como falar que tem comunhão com Deus e ser desobediente. Não existe uma barreira aí, né? Não tem como. E às vezes as nossas emoções elas nos enganam. Então a gente vai num culto, né? E ora e chora e o louvor é ministrado, ou tem alguma oração e a gente sente aquela emoção e, sei lá, sente alguma coisa diferente e a gente fala assim, eu senti, estou em comunhão com Deus, porque na hora do louvor eu senti um arrepio, eu senti um negócio, eu senti alguma coisa, mas aquilo não é comunhão com Deus,
Porque não tem como você falar que tem comunhão com Deus e ser uma pessoa desobediente. A obediência, ela é necessária para que a gente tenha essa comunhão, né? E a Bíblia fala que a verdadeira adoração, ela também depende dessa comunhão, que é essa verdade da obediência, porque a Bíblia fala que é necessário que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, está em João 4:24. Então, como que você vai adorar em espírito e em verdade? Falar, Deus, eu te adoro, eu te amo acima de tudo. E aí Deus fala, então faça tal coisa, e você não faz. Isso é mentira, então você está tendo uma adoração mentirosa, né? E o nosso sentimento nos engana. Então, quando a gente for se avaliar nessa questão, a gente tem que enxergar a nossa realidade. Não tem como eu ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade se eu sou desobediente à palavra dele, ao que ele manda. Porque a desobediência, ela é, como eu falei, andar em trevas, né? E se eu falo que eu tenho comunhão com Deus e eu ando em trevas, eu sou mentiroso. Se você ler 1 João 1, versículos 6 e 7, você vai perceber isso. Então, eu sou mentiroso. Se eu tô falando, não, eu tenho comunhão com Deus, eu sinto a presença de Deus, mas eu sou uma pessoa desobediente. Porque não tem como eu andar em trevas, em desobediência e falar que eu tenho comunhão com Deus. A obediência também ela é uma chave para você ter a compreensão das coisas espirituais. Em 1 Coríntios 2,14 fala que para a gente entender as coisas espirituais, a gente tem que ter o Espírito de Deus, né? Então, para você entender as coisas espirituais, você precisa ter a obediência, porque se você não obedecer, você não vai ser uma pessoa que tem essa compreensão daquilo que Deus quer, daquilo que Deus fala. Talvez você vai ler e não vai entender, você vai ter uma barreira nessa questão de entender aquilo que Deus quer, né? Como eu falei no vídeo anterior sobre fé, se eu não me engano, né? Primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Porque primeiro a gente tem que fazer aquilo que Deus mandou. Isso é crer em Deus, crer naquilo que Ele manda, né? E aí a gente vai começar a entender os propósitos de Deus. Há muito tempo atrás eu estava lendo o livro de Jeremias esses dias, e Deus falava assim, vai lá e pega um vaso, e aí vai até tal lugar. Aí Jeremias pegava o vaso e agora quebra o vaso. Aí Jeremias quebrava o vaso. Aí fala assim, isso significa tal coisa, assim, assim, assim. Vai lá e pega um cinto e amarra lá no negócio. Aí Jeremias ia lá, pegava o cinto e amarrava no negócio. Aí daqui tantos dias volta lá e pega o cinto. E o cinto tá podre, é assim que, entendeu? Então, para Jeremias compreender essas coisas, ele obedecia. Deus falava assim, vai lá e pega um vaso. Pra que pegar um vaso, Deus? Vai lá e amarra um cinto lá no negócio. Amarrar o cinto no negócio. Depois, o livro de Jeremias é muito legal. Se vocês tiverem tempo para ler, é muito bom. Então, primeiro, para você entender aquilo que Deus quer, você tem que obedecer o que Ele fala, né? Você quer entender, tem gente que quer entender a escatologia, o apocalipse, as coisas que não foram ainda reveladas, mas fica procurando, estudando, vendo vídeo e não sei o que, buscando. Mas não compreendeu e não obedece aquilo que está claro na Bíblia. Que é lá os 10 mandamentos, não terás outro Deus diante de mim, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, e por aí vai. Tá lá. Mas a pessoa quer entender os mistérios, o que significa, desvendar aquelas coisas ocultas lá na Bíblia. Mas primeiro, se você quer compreender as coisas espirituais, obedeça aquilo que você já compreendeu. Obediência também é a chave para você ter confiança na sua oração. Tem um versículo, esse aqui, se você ler 1 João 3, 21 e 22, você vai entender por quê. Às vezes a gente ora e o nosso coração, ele parece que não está confiante quando a gente vai orar. Não sei se é assim mesmo que eu posso explicar. Mas você ora sem aquela confiança que Deus está te ouvindo, sem aquela confiança de que Deus vai ouvir a sua oração, vai responder a sua oração. E 1 João tem uma resposta para isso, está escrito assim: Amados, se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, uma pessoa que ela é obediente, ela pede com confiança para Deus, né? Ela chega para o Senhor com confiança, não porque ela merece alguma coisa do Senhor, porque ela obedeceu, mas porque ela sabe que não existe barreira, que não existe nada impedindo ela de chegar ao Senhor. Não existe nada que impede ela de ser ouvida pelo Senhor, porque ela está em obediência. Ela tem livre acesso ao Pai, né? Então a obediência é a chave para você orar com mais confiança. Às vezes até a sua vida de oração, ela é difícil, confusa, porque você não tem essa obediência.
Então, quando você vai orar, os seus sentimentos estão confusos, né? Então, não tem essa confiança. Uma pessoa que tem obediência, ela não tem medo de ajoelhar, orar e pedir para o Senhor, e ela entrega aquilo para o Senhor em oração. A experiência dela é diferente de quem carrega um peso da desobediência. E quem desobedece sabe que é desobediente, né? Senão, se você não sabe a ordem, aí você é uma pessoa que não conhece. Agora, se você é desobediente, é porque você conhece o que deveria ser feito e não fez. Então, por isso que quando às vezes a gente vai orar e a gente carrega lá dentro de nós esse peso da desobediência, a gente até não chega com essa confiança para orar, né? Mas a chave para você ter essa confiança na oração é a obediência. Então, uma das fontes para você mudar a sua vida de oração também é essa, obedecer. E a obediência também é a chave para as bênçãos de Deus, né? Isso aí, se você ler a Bíblia inteira, né? As pessoas que obedeciam, elas eram abençoadas, tá? Isso tá do Gênesis até Apocalipse, né? Todo tipo de bênção segue aquelas pessoas que obedecem. Em Tiago 1,25, tá escrito assim: você será bem-aventurado em tudo que você realizar. Então, tudo que você realiza, tudo que você faz, tem a bênção de Deus quando você é obediente. E tudo que você faz é condicionado à obediência. Todas as promessas de Deus, para que elas, para que a bênção de Deus ela se concretize, para que a promessa de Deus se concretize, é necessária obediência. Se você for lendo, Jesus, desde o início lá, né, falava assim, ó, por exemplo, Noé, constrói aí uma arca. Se ele não construísse, não ia ser salvo. Tá lá, rodear 7 vezes lá a muralha, depois no 7º dia, 7 vezes no dia e toca a trombeta. E se não fizesse? Né? Gideão, olha, não quero que você vá com essa galera toda, vai só 300. Aí Gideão obedeceu para que a honra fosse do Senhor. Aí todos, né? Se você for ver, a gente falou muito dessa questão de ungir os umbrais da porta para que não chegue a praga na sua casa, né? No começo da pandemia. Mas e se você não ungisse, né? E se a pessoa que está lá, Deus falou assim, ó, vai passar uma praga, o anjo da morte vai matar todos os primogênitos. Então vai lá, mata o cordeiro, desse jeito explicou tintim por tintim, porque Deus, ele é claro quando ele fala na Bíblia, ele não é tudo que ele mandava, ele explicava, tá lá na Bíblia, tudo bem explicado, como você tem que fazer, e nesse ponto também foi bem explicado. Faz isso, passa o sangue no umbral da porta que o anjo da morte não vai chegar na sua casa. Aí a pessoa não passa. O anjo da morte ia entrar naquela casa. Então, para que tudo aquilo que Deus tem de bênção, de promessa se concretize, é necessária a obediência. E a obediência, ela também é a chave para o crescimento do reino de Deus, né? A gente fica, vem o teu reino, mas o crescimento do reino na terra hoje, ele é uma parte do que a gente tem que fazer, da nossa obediência, né? Então, começa com o ide, fazer discípulos, né? A última coisa que Jesus falou lá em Mateus, no último versículo de Mateus, é ó, ide, fazer discípulos, vai pregar o evangelho, vai espalhar a palavra de Deus. Então, começa por aí. E não é só aí, né? Toda vez que a gente está em obediência, o reino vai crescendo. Deus fala para você, faça isso, você faz. Deus tem as oportunidades que Ele cria para você falar de Jesus, tem as oportunidades que estão lá para você, mas se você estiver em obediência. Se você está em desobediência, você não vai estar no lugar que Deus quer que você esteja, você não vai estar fazendo o que Deus quer que você faça, então não tem como você contribuir para o crescimento do reino. Você quer contribuir para que o reino cresça, às vezes a gente imagina, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para não sei aonde. Obedeça. Se você obedecer, você já está contribuindo para a sua parte que você tem que fazer para o reino crescer. Só obedeça. E você, às vezes a gente pensa assim que quando a gente olha para uma pessoa, saber se alguém é alguém espiritual ou não, a gente mede, não, fulano ora com fervor, né? Nem sei direito o que significa, mas a gente fala isso. Ele é fervoroso na oração, ele é não sei o quê. E a gente fala, quando ele louva, é aquela coisa. Como se isso fosse uma medida de espiritualidade. Mas se a gente olhar na Bíblia mesmo, o que mede o grau de espiritualidade de uma pessoa é a obediência. Até quando você lê toda a história lá de Israel, reis, crônicas e vai indo, até onde tem os profetas, tudo,
lá tá assim, ó, porque fulano me obedeceu, ele foi agradável a mim. Fulano me desobedeceu, ele é desagradável. Fulano obedeceu, ele é agradável. Fulano desobedeceu, ele é desagradável. Se você for ler em toda a história, é sempre assim. Ele fez o que era mal aos meus olhos. Por quê? Porque desobedeceu, né? Então, você pode avaliar, não o outro, mas avaliar a sua, como anda a sua vida espiritual pela sua obediência, né? Você pode avaliar, por exemplo, o quanto você ama a Deus, a Jesus, né? E é incrível porque Jesus citou várias vezes que a obediência está ligada com o amor. Ele fala assim: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. E tem várias passagens que Jesus fala: olha, meu amigo é aquele que me obedece. Você quer ser amigo de Jesus, você pode falar: ah, eu sou amigo de Jesus. Por quê? Ah, porque eu canto bem, porque eu falo bem, porque eu leio a Bíblia bastante. Mas a Bíblia fala, Jesus falou, né? Que você é amigo dele se fizer o que ele manda. E tem vários versículos. Tem João 5,14, Mateus 12,50, João 14,15, João 14,23. E se você ler, você vai perceber, né? Se você ler os evangelhos e 1 João, principalmente, você vai ver que a obediência, ela está totalmente ligada a você amar a Deus ou não. Você não pode falar que ama a Deus se não obedece. Você também pode avaliar a sua fé pela sua obediência, né? Tem até um versículo que fala em Tiago 2,20, fala a fé sem obras ela é morta, e a gente pensa, ela é inútil, né? Tá escrito, a fé sem obras é inútil, e a gente pensa que quando fala em obras, tá falando em evangelismo, tá falando em trabalhar na igreja, tem que dar aula, tem que trabalhar, a gente já pensa em obras nessa questão de trabalho mesmo, físico. Mas as obras são as obras de obediência. Então é tudo que Deus fala. Então às vezes a sua fé é medida pelas suas obras. Então Deus fala para você: filho, vai em tal lugar. E você vai, isso é obras. Ou você lê na Bíblia lá, sei lá, não fale mal do seu irmão. Você fala: não vou falar. Isso são as obras concretas do Senhor. A gente tenta imaginar: ah, não, eu tenho muita fé porque eu faço grandes coisas. Pense em trabalho nessa instituição igreja atual, né? Ah, não, porque eu sou do ministério XYZ. Mas é um desobediente, suas obras são inúteis. Desculpa, mas é isso que a Bíblia fala, né? Então as obras, na verdade, são obras de obediência em tudo o que Deus fala para você. E isso começa aqui na Bíblia, né? E aquilo que Ele fala para você. A questão de você ser consagrado ao Senhor também, você quer avaliar o quanto você é consagrado ao Senhor, isso tem a ver com a sua obediência. A Bíblia fala, né, que obedecer é melhor do que sacrificar, tá lá em 1 Samuel. E a Bíblia fala que se você ler a Bíblia inteira, você fazer atos religiosos, cultos, sacrifícios, louvorzão, adoração, seja lá o que for, sem obediência é inútil. Então, isso não é se consagrar ao Senhor. Eu posso falar assim: ah, eu vou lá no monte, eu vou ficar 5 dias lá sem comer, sem beber água, orando 24 horas. E o Senhor diz: não, eu quero que você vá lá para sua casa cuidar dos seus filhos, para você plantar o reino na vida deles. E eu falo: ah, não, eu prefiro ir para o monte, sou desobediente. Isso não quer dizer que eu sou consagrada ao Senhor, pelo contrário, significa que eu sou desobediente. Esse é um exemplo, sim, né? Ninguém vai falar: vou ficar 5 dias sem comer no monte, mas nas coisas do dia a dia. O que é ser consagrado ao Senhor? Às vezes a gente está fazendo muitas coisas porque parecem consagração ao Senhor, mas o que Deus quer de nós, está lá na Bíblia, é outra coisa. É a questão de você: ah, vou ajudar o próximo, vou fazer as coisas pelo próximo. A gente fecha os olhos para isso que está na Bíblia, é mandamento, e fala que eu sou super consagrado. Por quê? Porque eu estou jejuando 5 dias pelos pobres. Mas não vai lá e doa nada, não vai lá e visita uma pessoa necessitada. Não, mas eu estou super consagrada, mas não estou obedecendo. Então, será que isso adianta alguma coisa? O que adianta é a obediência. E aqui também fala assim para você avaliar o senhorio de Cristo na sua vida. A gente sempre fala assim, né? Canta, o Senhor, meu Deus, o Senhor. Mas em Lucas 6,46, Jesus fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando?
Essa pergunta de Jesus, anota em algum lugar, se você é alguém que costuma desobedecer. Por que você chama Jesus de Senhor se você desobedece? Pensa em tudo que você tem ouvido de Deus nos últimos tempos. Você tem obedecido ao Senhor? Você pode chamar Ele de Senhor na sua vida? Porque um senhor de uma pessoa, o senhor de um escravo, o senhor dono de alguém, ele fala, vai e faça, e a pessoa tem que fazer, não tem a opção de não fazer. Senão, ele não é o senhor dessa pessoa, né? Ele não é o dono dessa pessoa. Você pode chamar Jesus de Senhor na sua vida hoje? Ou ele é só alguém que você simpatiza, né? Porque existe uma diferença entre ser simpatizante de Jesus e ser servo dele. E quando a gente fala de obediência, tem duas formas de obediência, né? A primeira são a obediência aos mandamentos gerais, que, ou seja, está na Bíblia. Então, isso não tem que questionar, né? Está lá na Bíblia, você tem que dar o dízimo. Ah, eu vou orar, ver se é da vontade de Deus que eu dê o dízimo. Você não precisa orar. O perdão está na Bíblia, você tem que perdoar 70 vezes 7, não sei o quê. Aí alguém te faz mal, eu vou orar, ver se eu devo perdoar o fulano. Você não precisa, está na Bíblia. Ah, eu não sei se eu posso não falar mal de tal pessoa. Não, não pode, estar na Bíblia. Então, essa obediência aos mandamentos gerais é a primeira coisa que você tem que ter, o mínimo que você tem que ter. Né? Porque por mais que você fale assim, eu não sei o que Deus quer pra mim, se Ele quer que eu case, que eu compre uma bicicleta, que eu seja missionário, que eu vá para não sei onde, mas o que está na Bíblia está lá. Então, essa é a primeira forma de obediência que a gente tem, que é a obediência geral, os mandamentos gerais de Deus. E depois tem as ordens específicas de Deus. Aí, na Bíblia tem inúmeros exemplos, né? Tem Abraão, vai lá, sobe no monte, mata o seu filho. Deus não pediu isso para mais ninguém, né? Então, você não vai ler lá e falar, vou subir ali na montanha com meu filho e vou sacrificar ele, né? E tem vários, né? Por exemplo, quando Deus fala lá com Ananias, fala assim, o Paulo tá chegando aqui na cidade, ele é um assassino de cristãos, mas você vai lá falar com ele. Ananias foi lá e obedeceu, mesmo que numa visão humana ele tivesse correndo risco de vida, mas ele sabia que o Deus que mandou ele ir era acima de todas as coisas, sabia por que estava mandando ele ir, então ele obedeceu. Então a gente tem que obedecer das duas maneiras, né? Da forma geral e aquilo que Deus manda a gente fazer especificamente. Não sei se você já recebeu alguma ordem específica de Deus na sua vida. Talvez você não está prestando atenção quando ele manda, e talvez você nunca tenha ouvido mesmo, não tenha ainda entendido quando Deus fala com você, mas a Bíblia tá lá. Você já tem coisas que você pode melhorar a sua obediência. E como que você vai medir a sua obediência, né? Tem aqui algumas formas de você medir a sua obediência e se avaliar, que esse é o nosso objetivo, né? Primeira coisa, pela rapidez em que você obedece. Quando você escuta algo de Deus, por exemplo, domingo a palavra de domingo falou alguma coisa que você tem que mudar na sua vida, ou que você tem que tomar uma posição na sua casa, alguma coisa do tipo. Com que rapidez você obedece ao Senhor, né? Porque eu fico imaginando Deus olhando para nós, igual eu quando mando a Ana e o Gabriel guardar os brinquedos e arrumar o quarto. Gente, eu começo 5 da tarde. Já deu hora de guardar tudo. Às vezes é 8 horas da noite, eu ainda tô, gente, vocês não guardaram os brinquedos ainda, pelo amor de Deus, eu tô ficando louca já. Então, que rapidez você obedece? Porque assim como é agradável para mim, quando eu chego e falo assim, olha, Ana, Gabs, pega os brinquedos e guarda. E eles não reclamam, pega e guarda tudo. Isso é agradável. Agora, quando eu fico horas, guarda os brinquedos, vai, e não sei o que. E a Ana agora deu para pegar um canto lá do guarda-roupa dela e esconder todos os brinquedos jogados lá, em vez de guardar no lugar certo, para fingir que me obedeceu. Imagina o meu sentimento como mãe, né? Eu fico doida. Imagina Deus, né? Que tem sempre o melhor para nós, é soberano, ele planeja coisas boas para nós. Então, a sua rapidez em obedecer, como que é? Quando você entende algo de Deus, você demora? Né? Eu sempre falo para Ana, demorar para obedecer não é obedecer. A sua alegria em obedecer a Deus, como anda? Deus fala lá que ele ama quem dá com alegria, ele também ama quem obedece com alegria. Porque é incrível, eu falo, Ana, guarde seus brinquedos. Olha, é difícil o dia que ela simplesmente vai e guarda. Ela começa, mas eu queria brincar mais.
Nossa, mas já tá na hora, eu nem posso brincar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Aquilo para mim não é agradável como mãe. E para Deus não é diferente. Às vezes você até obedece a Deus, mas com tristeza, né? Então, qual é a sua alegria em obedecer a Deus? Se avalie. Você é alegre em obedecer a Deus? Porque a sua alegria em obedecer a Deus está ligada também com a sua confiança nele, está ligada com a comunhão que você tem com ele. Então, avalie com que alegria você obedece a Deus e a sua fidelidade em obedecer a Deus. Essa questão da fidelidade é muito importante, porque o que acontece? Às vezes, Deus manda alguma coisa, você escuta uma palavra no culto, você tem alguma orientação de Deus, e você obedece uma semana, e depois esquece, né? Você, durante, sei lá, 10 dias, fica naquela posição de obediência, e depois para. Eu até contei o testemunho, eu peguei até o nome da pessoa, porque acho que eu contei no que eu falei sobre intercessão. Uma senhora que chama Dorothy Clapp. Deus falou para ela orar por uma escola que ficava na rua da casa dela. Eu comentei isso na parte da intercessão. E ela orou durante 3 anos. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Durante 3 anos ela orou. Não, 12 anos ela orou por aquela escola. É isso mesmo, 12. Ela ficou 12 anos orando por aquela escola. E depois de 12 anos, ela tinha um menino que era muito bagunceiro na escola, que chamava Jorge Werner, e ela ganhou esse rapaz para Jesus. E a partir desse momento que ela conseguiu ganhar esse rapaz, que ela começou a orar por ele, conseguiu colocar Jesus na vida dele, ele começou a ganhar muitas pessoas da escola para Jesus, porque ele era alguém conhecido pela sua bagunça, de repente ele foi alguém que foi transformado. E depois disso, ele começou com os amigos dele da escola a programar missões para o México, para a Índia e para a Europa, para vários lugares. Então, ela foi fiel, Deus mandou ela, ore por essa escola. E ela orou 12 anos por aquela escola. Ela não orou um dia, ela não orou um mês. Qual é a sua fidelidade em obedecer, né? Às vezes também, algumas coisas na nossa vida é assim, ó, tem o basta. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Aí você tira os desenhos dos filhos, tira as coisas que você acha que é consagrada. Depois de 1 ano, 2, está tudo de volta na sua casa. Isso não é obediência. Também avalie a sua vida pela sua humildade em obedecer, né? Você obedece a Deus, mas é para Deus ser glorificado e não você. Então seja humilde quando Deus te honrar pela sua obediência. Isso também é importante. Eu tô falando rápido porque vai acabar o tempo aqui do meu negócio. Avalie também pela sua motivação em obedecer, porque a gente tem que tomar cuidado com motivos mistos de obediência. A nossa motivação tem que ser obedecer para agradar a Deus, né? Não para receber benefícios, não para que os outros enxerguem nossa obediência. Tem pessoas que obedecem a Deus e batem no peito. Olha, Deus mandou eu ir lá e abençoar o irmão, eu fui. Não, o que sua mão direita faz, a esquerda não é para saber, não. Então obedeça, quietinho, que Deus está vendo lá no secreto. Ou você confia em Deus ou não. Então não obedeça para ser reconhecido pelas pessoas. E uma coisa que eu achei muito legal, avalie a sua obediência pela totalidade da sua obediência, né? Você obedece a Deus totalmente? Pensa que Jesus na cruz, ele se entregou totalmente em obediência para te salvar. Eu acho que o Calvário, ele merece a sua obediência total, porque foi lá que Jesus obedeceu totalmente. Ele sofreu tudo o que ele precisava sofrer. Ele não falou, ok, eu morro na cruz, mas eu não quero coroa de espinhos. Eu morro na cruz, mas nada de chicotada. Olha, eu morro na cruz, mas não vão me humilhar. Não, ele foi humilhado. Ele recebeu a coroa. Ele obedeceu na totalidade aquilo que Deus tinha para ele. E por ele ter obedecido na totalidade, ele merece a nossa total obediência, né? Então, avalie a sua vida, para que você não tenha surpresas, porque a obediência é algo extremamente importante. Quando chegar no céu, fala que as pessoas vão se surpreender, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. E algumas pessoas que se gabam das suas obras, Deus vai falar, não te conheço. Por quê? Porque são desobedientes. Então, pegue esse tópico e avalie com calma. Eu vou pôr as passagens, porque não dá tempo de falar tudo. Mas avalie a sua obediência. Como você é em obediência ao Senhor? Porque isso, no dia que você estiver diante do trono de Deus, vai ser algo de muito peso.
na sua avaliação com Jesus, com Deus lá no trono. Avalie a sua obediência. Aqui, eu vou passar aqui Mateus 7, 21 e 23 e Mateus 19, 29 e 30, fala sobre isso, né? Que as pessoas diante de Deus, ele vai julgar isso, a obediência. E a obediência é uma forma de você medir que lugar Deus ocupa na sua vida. Que lugar que Ele ocupa na sua vida. Porque às vezes a gente fala muito, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente não abre mão de certas coisas. Que Deus fala, isso é pecado, isso é errado, isso não pode. Então significa que essas coisas, elas são mais importantes do que Deus. Então, que lugar Deus ocupa na sua vida? Você pode descobrir isso avaliando como anda a sua obediência. Então, faça essa avaliação, tá bom? E espere os próximos vídeos do estudo.